Muito boa tarde, oitava séries. Hoje nós iniciaremos um gênero textual novo, como eu disse na aula passada. Aquela seria o nosso fechamento do gênero artigo de opinião. Então hoje nós vamos dar início a uma nova quinzena e, consequentemente, a um novo gênero textual, tá? O gênero de hoje talvez seja um gênero que vocês já até tenham visto. É um gênero bastante particular e curioso em alguns aspectos, tá? E também muito utilizado, haja vista que obras são publicadas através da utilização desse gênero textual em particular. O gênero ao qual me refiro é o gênero autobiografia. Favor não confundir com biografia, tá? Porque muitas vezes vocês vão encontrar aí somente biografia e não é esse o nosso gênero. O nosso gênero é a autobiografia, tá? Então vamos conceituar e ver as características e exemplificar esse gênero tão particular e tão curioso. Primeiro ponto, antes de mais nada, o que é a autobiografia, né? O que é esse gênero tão particular? Ela é uma descrição ou narrativa dos aspectos mais significativos da vida de um indivíduo contados por si próprio. Então, vou até sublinhar para você, ó. Ela é uma descrição. Meu Deus, meu sublinhar tá horrível, hein? Desculpa. É que com o mouse é difícil. Mas ela é uma descrição ou narrativa, tá? Dos aspectos mais significativos da vida do indivíduo, ou seja, da vida daquele que escreve. Por quê? Porque é contado por si próprio, tá? Então, é o próprio autor que vai contar a vida dele. Por isso o nome auto, tá? Com biografia, autobiografia, quer dizer que é uma coisa, né, de si próprio, automática, ali nesse sentido. Então, você já tem aqui duas características do texto. Ele pode ser tanto descritivo quanto narrativo, tá? Ou você pode fazer, né, quando for fazer lá na frente, porque você sabe que eu vou pedir para você fazer, você pode mesclar as duas coisas e fazer o seu texto tanto descritivo quanto narrativo. E você vai perceber isso em algumas biografias famosas, que o autor usa tanto dos elementos da descrição para descrever alguns pontos da vida dele, quanto narrativas, né? Lembrando que narrativa é só o ato de narrar uma história, de contar uma história, tá? Não esquecendo que sempre será dos aspectos mais significativos, né, da vida da pessoa. Então, um ponto a ser destacado: a autobiografia você só pode fazer ela de você mesmo. Não dá para fazer uma autobiografia de outra pessoa. Se fosse para fazer de outra pessoa, aí sim seria outro gênero textual e esse gênero seria a biografia. Só que, como eu já falei, nós estamos vendo a autobiografia, ok? Vamos aqui agora a um quadro bastante explicitivo sobre as diferenças entre esses dois gêneros para ficar mais claro para vocês. É, Do lado direito aqui eu tenho as características do gênero biografia, que não é o que nós estamos vendo, tá? Nós estamos vendo, mais uma vez, autobiografia. E do lado esquerdo aqui nós temos as características do gênero autobiografia, tá? Então eu vou pontuar um a um para você ver as diferenças claras entre eles. Note já que na biografia você tem uma quantidade maior de características e na autobiografia você tem uma quantidade menor de características. O primeiro ponto aqui da autobiografia é uma narração retrospectiva do percurso existencial através da memória. O que quer dizer uma narração retrospectiva? Não tem no fim do ano, a Globo não gosta. Não, a Globo não, todos os canais gostam de fazer retrospectiva 2021. Né? Não passa todos os acontecimentos do ano, quer dizer, os mais importantes, todos não, né? Mas os mais importantes. Então, o mesmo é a autobiografia. Você vai fazer uma retrospectiva, tá? De todos os acontecimentos, todos não, dos acontecimentos mais importantes da sua vida, tá? Segundo ponto aqui, narrado na primeira pessoa, é narrado na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? O eu. Quem é o eu? Você, né? Você que vai narrar. Então você narra em primeira pessoa. Você conta a sua própria história. Terceiro ponto aqui, eu não vou ler as da biografia para não confundir vocês. Eu só coloquei aqui para ficar bem claro, tá? Para vocês verem as diferenças. Terceiro ponto aqui, ó, desvio temporal entre o eu do presente e o eu do passado. Um fato muito legal é isso aqui, ó, o tempo da autobiografia ele é psicológico, tá?
Lembra que eu já ensinei para vocês o que é tempo psicológico e tempo cronológico. Caso não se lembre, eu repito uma vez mais. Tempo psicológico é o tempo em que você conta uma história, né, narra fatos no presente, no passado, né, e pode ir até para o futuro. Nesse caso aqui não tem como colocar futuro, porque é uma autobiografia. Já o tempo cronológico, você não pode tá contando fatos no presente e de repente ir para o passado e depois voltar para o presente. Não, porque o tempo cronológico segue a cronologia. Os fatos acontecem de forma ordenada. Então, o legal da autobiografia é isso, que você pode contar acontecimentos do seu presente e voltar no passado para citar algum fato específico que você queira contar na autobiografia, ok? Então, ela tem o tempo psicológico e não o tempo cronológico, ok? Então, são essas as características principais da autobiografia. Lembrando que eu coloquei da biografia aqui só a título de curiosidade para você ver a diferença claríssima entre uma e outra. Desculpa. Então, como é que você iniciaria, como é que se inicia uma autobiografia? Através da pergunta mais óbvia, né? Quem sou eu? No caso, quem é você? Você faz a pergunta para si mesmo, né? Lembrando que você é o principal do texto, você está escrevendo sobre si próprio. Então, você já vai questionar quem é você. E essa é uma pergunta muito óbvia e também muito profunda, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem quem ela é. Eu falo a título existencial, tá? Obviamente você sabe quem é você, seu nome, seu RG, CPF, etc. Mas a título existencial, quando você tiver uma idade um pouco mais avançada e você fizer essa pergunta, é possível que você entre em uma crise existencial muito grande. E então, fazendo essa pergunta, o que se pretende, né? Pretende que você aponte o essencial sobre você, né? Sem ficar entrando em pormenores íntimos. Como eu disse, é fatos principais, né? Então você tem que decidir o que você quer realmente dizer, né? O que você não quer dizer. Não ficar enchendo muita linguiça. Contar realmente ali na introdução, né? No quem sou eu, quem é você, onde você vive, o que você faz e tudo mais. Quando mostrar o exemplo fica mais claro. Nós temos algumas etapas também bem importantes na construção desse texto, tá? Que é necessário salientar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas etapas muito específicas, tá? Primeira etapa aqui, ó, é pensar, né? Você deve pensar acerca dos acontecimentos da sua vida. Então, rascunha, né? O que aconteceu na sua vida? Fatos importantes, não tudo, né? De importante aí no tempo que você viveu né, na sua existência de maneira geral. E aí no rascunho você vai anotar imediatamente ali por tópicos, né? Faz 5 tópicos ali principais, né, de forma cronológica, né, do mais antigo para o mais recente. Obviamente, né, você não vai lembrar das coisas de quando você era bebê, talvez até tenha alguns flashes, mas, né, de ordem cronológica. Então você faz ali 5 tópicos de coisas mais importantes que você acha que aconteceu na sua vida. E aí você vai descrever esses 5 tópicos, né? Eu coloquei um esqueminha aqui para você ver. Por exemplo, primeiro tópico, algum acontecimento, segundo, terceiro e assim por diante, para quando você for redigir o texto ficar mais simples, tá? E aí você vai explicar, né, para dentro de cada tópico o acontecimento específico, aconteceu isso, aquilo e assim por diante. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um texto, tá, um fragmento onde ele diz, ó, um dos acontecimentos mais importantes que primeiro recordo foi quando tinha 6 anos e minha família veio para Lisboa, né? E aí ele descreve que um acontecimento, um fato marcante da vida dele, né, do autor dessa autobiografia aqui. Então, note aqui que ele pega um fragmento, né, uma lembrança dele que foi muito marcante e descreve ela de forma concisa, né? Ele não fica enchendo linguiça. O seu texto, obviamente, ele tem que seguir aquela regra padrão: introdução, desenvolvimento, conclusão. Normal, né? Todo texto ele vai ter essa questão, tá? E no desenvolvimento, tá? Cada acontecimento importante da sua vida deve ser escrito num parágrafo, tá? No total de 5 parágrafos ali para o desenvolvimento. Então, a autobiografia ela não deixa você fazer mais de 5 parágrafos. Se tiver muito acontecimento na sua vida para você descrever no desenvolvimento, você tem que fazer mais conciso, porque o máximo é 5 parágrafos só. Então aqui eu tenho um exemplozinho aqui de uma introdução, tá? Ele tem um esqueminha muito legal aqui, tá? Mostrando as fases, né? Mostrando o que ele consegue descrever na introdução.
né? E ele começa de uma forma brilhante aqui, ó. A minha história de vida irá mostrar que possuo as qualidades e competências necessárias para concluir este curso com sucesso. Aqui ele estava fazendo uma autobiografia para a instituição de ensino superior, né? Mas você pode começar do mesmo esquema, ó. No decurso da minha vida, aprendi a ser disciplinado. A minha família ensinou-me os valores mais importantes. Por quê? Porque você está contando a sua história e você quer que a sua história seja uma história maneira. Pelo menos eu acho que é isso que você quer, né? Ou não? Não sei. E a conclusão, né? Onde você volta é, a referir, né? Onde você vai apontar as suas maiores esperanças, os seus sonhos, porque no decorrer do seu texto você fez, né? Contou o que aconteceu no seu passado, os fatos importantes, e a conclusão é o momento onde você vai fazer o quê? Vai falar, né? Para finalizar, creio que essa breve história da minha vida, mostrei que eu tenho isso, aquilo, e meu sonho é fazer isso, aquilo outro, né? Para que a pessoa, o leitor, né, que vai ler o seu texto, sinta-se conectado com a sua história, ok? Enfim, é isso, tá? Na próxima aula eu falarei mais sobre isso. Aqui foi só um resumão geral da autobiografia. Inclusive na atividade de vocês, deixa eu só pegar aqui. Tem um exemplo, tá? Oxi, desculpa. Tem um exemplo de uma autobiografia. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, que eu tinha deixado aberto, mas eu não sei o que eu fiz. Aqui, um exemplo muito claro aqui de uma autobiografia, tá? Curta, inclusive, são só 4 parágrafos pequenos aqui. E você vai notar todas as características que eu falei, né, nessa autobiografia aqui, ok? Então é isso. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.